Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos abordar a questão de como nós lidamos com relacionamentos e o modo como idealizamos eles. Ou seja, a ideia é a gente tentar entender como por vezes a gente se envolve, principalmente no que se refere a relacionamentos conjugais, em que a gente cria uma expectativa, uma idealização de como aquela pessoa deveria se portar numa relação, por exemplo, e de como isso, como não acontece por grande parte das vezes na prática, a gente se frustra e acaba culpabilizando o outro por não corresponder a esse ideal criado por nós. Vale ressaltar que cada ser é singular, ou seja, as expectativas que nós criamos por vezes não se equiparam às características e singularidades que a pessoa tem. Então, às vezes a gente casa com uma pessoa, se envolve, namora com uma pessoa, em que a gente traça uma série de itens que a pessoa, o pretendente ou a pretendente, deveria, preencher como requisito, e a gente acaba, por muitas vezes, criticando ou colocando uma série de problematizações que acontecem não necessariamente porque o outro errou, mas sim porque o outro não consegue se encaixar naquele perfil estereotipado, idealizado por mim, de que ele tem que preencher todos os quesitos da minha vida. E a partir dessas expectativas criadas, como que está andando essa relação? Como que esse diálogo vai se construindo? Há um diálogo que consegue se conversar a ponto de entender que eu não consigo corresponder a essas expectativas e em que eu estou mirando, em que eu estou depositando essas crenças, esses valores e o que o outro tem como papel disso. Será que de algum modo também ele correspondeu a isso? Como a gente faz os acordos e negociações? O que eu quero dizer é que sempre num relacionamento precisa haver flexibilidade para poder a pessoa se ajustar uma a outra. A questão de cultura, hábitos, rotinas, a questão dos gostos, dos valores compartilhados. Isso é um processo de construção e que se dá de acordo com a disponibilidade e com o investimento, digamos assim, que cada um tem nessa relação. Entretanto, um acordo feito não quer dizer que todas as regras vão ser cumpridas, ou seja, nem todas as regras o outro vai ter condições de dar conta. E a gente coloca como se fosse uma obrigação e não uma questão de investimento, prazer ou dedicação que sejam naturais. Então, esse diálogo, que às vezes pode não existir, porque a gente acaba acumulando e não dividindo com o outro o que já está incomodando ou o que eu preciso rever na minha visualização de como deve ser a relação. E outra, como esse diálogo ele pode ser reformulado, recalculado para que haja um conteúdo que faça uma produção de novas formas de se relacionar, de um novo diálogo, de um modo que você consiga entender e transmitir para o outro que de fato se precisa melhorar na relação. Então, por essa frustração existir ou por as coisas não estarem se correspondendo, o diálogo vai ficando precário, isso vai trazer um afastamento, um distanciamento e com isso tendemos a dizer que o outro desistiu ou o outro não quis investir ou que o outro não estava aberto. A abertura por ambas as partes, pode haver mais por uma, menos por outra. O importante é a gente entender até que ponto uma relação ela é construída com uma troca constante entre as pessoas e quando essa idealização chega a um nível tão alto que a gente quer que a pessoa que a gente divide preencha esses critérios de modo a se tornar um ritual, como se aquilo que não se encaixasse dentro daqueles critérios não cabe para mim. E com isso eu não consigo me flexibilizar para entender a singularidade alheia. Além da importância desse diálogo para a relação e de rever a questão das idealizações construídas, é importante mais do que nunca a gente perceber até que ponto uma relação se torna adoecida a partir de uma dependência que você cria nisso. É importante a gente saber que há uma parceria, mas também mais do que nunca a necessidade de uma individualidade, ou seja, do indivíduo também não ficar, como citado nesse livro, por exemplo, Codependência Nunca Mais, a respeito de se tornar tão dependente de uma relação que você tem nela uma bengala emocional, que você não consegue fazer coisas no seu dia a dia, na sua vida, de modo a se sustentar enquanto indivíduo por si só, sem depender sempre de um outro para aprovar, para aconselhar, para dizer como deve ser feito. É questão de trabalhar a autoconfiança, a questão da segurança, a questão da autoestima,
Porque às vezes a gente se torna tão codependente numa relação que a gente não percebe que a gente está se anulando a partir de um outro e que por vezes também a gente está tão imerso nessa idealização construída dos relacionamentos que a gente perde referência de quem nós somos. E é importantíssimo não perder quem a gente é, que potenciais podemos agregar para o mundo, para a nossa vida, para as relações para além da relação afetiva ou conjugal, ou seja, como nós podemos ser enquanto indivíduos potentes e transformadores de vidas, não só nossas, como a dos outros. Então, com relação a esse tema, é importante a gente sempre abordar, e na psicologia a gente vê muito isso acontecer nos atendimentos, de como a gente pode desconstruir, a partir de uma intervenção terapêutica, a questão de como criamos as expectativas, como lidamos com as idealizações e como nós podemos visualizar e vislumbrar os nossos relacionamentos por um outro viés que não seja adoecedor, que não seja de estabelecer críticas sobre o outro e que também reveja os nossos próprios valores, nossos próprios ideais e também a importância de o que realmente a gente deseja, o que o outro pode nos oferecer, mas também o que nós podemos fazer de diferença para esse outro. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscrevam-se no nosso canal, tem vídeos novos todas as quintas. Até o próximo.